Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, seja bem-vindo ao meu canal. O tema desse vídeo hoje é sofrimento coletivo e sofrimento individual. Qual a diferença entre eles dois? Antes de ir para o tema do vídeo, gente, já vou pedir para você dar like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, compartilhar. Eu tô melhorando a qualidade dos meus vídeos, né? Já já tem novidades para vocês. Mas voltando para o tema do vídeo, vamos lá. Sofrimento individual e sofrimento coletivo. Eu quero começar falando do sofrimento coletivo. Por quê? Porque vocês sabem que eu estou estudando esse livro O Poder do Agora. Já tive vários insights, já trouxe vários vídeos falando sobre. E teve um vídeo específico que eu falei sobre compromisso com o sofrimento, que eu já gravei, já deixei aqui no canal. Vão lá procurar que vocês encontram. E o sofrimento coletivo, eu estava refletindo sobre esse sofrimento coletivo, principalmente para nós mulheres, existe N de sofrimento coletivo, mas basicamente esse sofrimento coletivo que vivemos, eu vou trazer aqui para o Brasil, que é algo assim bem característico, bem expansivo, bem visível, porque a gente passou por um período eleitoral e esse sofrimento coletivo realmente foi um sofrimento coletivo muito grande que a gente teve do lado A, do lado B, e as pessoas começaram a se xingar e as pessoas começaram a se identificar demais com a mente, com a Matrix, e trouxe aquela bolha de sofrimento coletivo geral, gente. No dia das eleições eu tava com a energia assim caótica, sabe? Não é brincadeira, apesar que eu não me envolvi nessa questão, porém é inegável a energia que foi gerada e essa é uma parte do sofrimento coletivo, um exemplo, né? Um exemplo do sofrimento coletivo que nós passamos, assim, um exemplo bem concreto. Outro tipo de sofrimento coletivo é muitas coisas que a gente ouve na nossa sociedade, por exemplo, a identificação que temos com a nossa sociedade, com a nossa cultura, uma música que a gente ouve, uma novela que a gente assiste, que fica relatando o sofrimento de uma pessoa em si, o sofrimento de algo em si. Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui. Música sertaneja, quando a gente escuta, vem aquele sofrimento de traição, de ser abandonado, enfim, gente, vários sofrimentos coletivos. E não é que você escolha ou não estar nesse sofrimento. É identificação com a mente, é uma identificação coletiva que a gente tem com a mente. E de toda a sociedade que a gente vive, de tudo que a gente aprendeu até aqui, de toda a cultura. Trazendo mais específico para as mulheres, a gente tem um sofrimento coletivo em si, falando assim, bem característico, acho que vocês já ouviram também, falando que a mulher tem que, agora já não mais, mas a gente já ouvia muito, a mulher tinha que casar, cuidar de casa, que o casamento é para sempre, casou uma vez e o casamento tem que ser para sempre, a responsabilidade de educação do filho é da mãe, e aí sobrecarrega totalmente a mais as mulheres. Então, são esse tipo de sofrimento que às vezes a gente não identifica, porém, ele está aí, está enraizado, né, na sociedade em que a gente vive, na cultura que a gente vive. Principalmente aqui no Brasil existem várias culturas, vários sofrimentos coletivos, várias identificações assim bem nocivas. Claro que a sociedade sempre tenta melhorar, sempre tenta mudar de alguma forma, porém tá aí, gente, tá aí e a gente só tem que identificar e não se identificar mais com esses sofrimentos. Muitos sofrimentos que eu tive um insight assim, lendo esse livro, eu identifiquei vários, assim, um dos bem forte que eu identifiquei foi essa questão da política, que a gente passou por um período recente. Então, foi assim um sofrimento coletivo assim bem forte,
pessoas brigou com família, brigou com amigos, as redes sociais estavam insuportável porque a gente não conseguia ver outra coisa relacionada a nada, era somente a isso, e o lado A dando suas explicações, o lado B também. Então, assim, gerou aquela bolha de sofrimento coletivo. E eu trouxe para cá esse exemplo porque todo mundo viu e é inegável essa situação. E agora eu vou falar sobre o sofrimento individual. Por quê? Porque todos, além desse sofrimento coletivo que a gente vive, também temos o sofrimento individual. Porque cada pessoa, ela pensa de uma forma diferente. E é isso que muitas vezes causa um sofrimento na sociedade e sofrimento individual. Porque às vezes você expõe suas ideias e a sua ideia não é compreendida. E aí vem pessoas julgar, vem pessoas dar opiniões, não é inválida ou é válida, porém, muitas vezes não cabe naquele momento, né? E aí começa um sofrimento individual. Por quê? Porque a não compreensão, é, os problemas emocionais que você já teve lá no passado, os seus traumas de infância, e tudo isso vai agregando para trazer um sofrimento individual. E você já tem seus problemas internos, né, suas questões internas para resolver. E acaba que suas questões internas, muitas vezes, quando você vai expor para as pessoas, elas não são incompreendidas e acaba que causam um outro sofrimento interno por não ser compreendido, por ser distorcido muitas vezes o que você fala. Então, esse sofrimento individual é um reflexo do sofrimento coletivo que vivemos por nos identificarmos com a mente, né? Por estarmos na Matrix, é deixar que essas identificações, esses sofrimentos da Matrix, eles nos envolva de alguma forma, nos traga e faça assim que tenha muitos reflexos sobre isso. Então, assim, o conteúdo desse livro me trouxe esse insight, eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Teve uma parte aqui que eu achei interessante, eu vou ler aqui um pouquinho, que fala assim, ó: o sofrimento em geral tem um aspecto coletivo e individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. Ou seja, muitas coisas que a gente viveu no passado, muitas tradições, muitas costumes, muitas coisas culturais, que hoje traz um sofrimento pra gente, no sentido de que a gente se identificou muito, a gente viveu, a gente vivenciou aquilo e não foi legal pra gente, de uma certa forma, e esse sofrimento dessa cultura, desse envolvimento com o coletivo, ele traz esse sofrimento individual. Por exemplo, na minha família, é meio que uma cultura, né? A mulher casar, ter filhos e cuidar da casa, e o marido, que é o provedor das coisas dentro de casa. E eu nunca me identifiquei com isso. E eu meio que fiquei com esse sofrimento, uma certa culpa por não querer continuar reproduzindo isso na minha vida. Então eu tive filhos, mas eu não quis casar, eu não quis ficar dentro de casa, eu não me identificava com aquilo, ficar dentro de casa esperando o marido trazer o sustento para casa, não me identifiquei. Então isso meio que causou um certo sofrimento, um certo não, gente, causou um sofrimento individual meu, porque eu não me identificava com aquilo e não queria reproduzir aquilo na minha vida e não encontrava mesmo, não encontrava formas de sair, e meio que chegava a uma certa situação que eu me sentia incapaz. E isso causa um sofrimento interno muito grande. Então, gente, é isso. Esse é só um trechinho do livro que eu achei importante compartilhar com vocês. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Vou deixar o link do meu e-book, O Caminho da Expansão, os 5 primeiros passos para o conhecimento infinito. Tá muito bom. Eu
vou deixar o link na descrição e vocês vão lá, adquiram esse e-book, que tá muito legal, já expliquei em outros vídeos o porquê que eu escrevi. Então é isso, gente, até o próximo vídeo.